Nós vamos analisar algo sobre a vida de Judá e Tamar. Judá era irmão de José. O fato de ele ter ido morar em outro lugar, longe dos irmãos, nos demonstra que a família realmente tinha problemas. Antes eu queria só relembrar a você, é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E se você já é inscrito ou inscrita, eu peço que você ative o sininho das notificações. Nós temos uma meta, né, de pelo menos 50% dos inscritos ativarem o sininho das notificações. E quando esta meta for cumprida, eu quero fazer aqui uma live em comemoração a isso, onde eu vou ficar aqui um bom tempo com vocês, respondendo dúvidas bíblicas, dúvidas de aconselhamento e seja o que for, tá? Mas para eu realizar essa live eu conto com você. Eu espero que você que é inscrito ative o sininho das notificações. Quando chegarmos a 50% dos inscritos com o sininho ativado, aí eu farei essa live comemorativa e nela eu vou sortear também vários livros espetaculares, tá? Então, separe aí 1 segundo, 2 segundos para se inscrever no canal e ou ativar o sininho das notificações. Combinado? Possivelmente Judá se desentendeu com os irmãos por algum motivo que a Bíblia não nos revela e Judá foi morar em outro lugar. Se casou com uma esposa cananeia. Deus já havia proibido, né, os seus filhos de se casarem com pessoas que não criam no mesmo Deus. E com essa esposa cananeia, Judá teve 3 filhos: Er, Onã e Selá. Er, o primeiro filho, se casou com uma mulher chamada Tamar, seu primogênito, tá? Só que esse cara era muito mau, diz aqui no capítulo 38, e aí Deus acabou tirando a vida dele. Só que como se não bastasse, Onã também era muito mau. Qual era o costume na época? Quando um irmão morria, Deus não queria que o nome deste filho de Israel fosse apagado da memória, apagado da história. Então o que acontece? O outro filho que veio depois deste que morreu, ele deveria se casar com a sua antiga cunhada, não é? E aí suscitar, trazer uma descendência para o seu irmão. Aí aqueles filhos seriam considerados, diríamos assim, herdeiros e descendentes do irmão. Isso evitaria com que o nome dele fosse apagado, esquecido, e daria também direitos à mulher que ficou viúva. Só que Onã, diz o texto bíblico, ele era também um homem mau. Ele não quis dar descendência ao seu irmão. Ele casou-se, obviamente, com Tamar, não é? Ora, Onã tinha consciência versículo 9 do capítulo 38 de Gênesis. Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Aqui muitos leem esse texto e acham que Deus castigou Onã por ele praticar a masturbação. Não, não tem nada a ver isso. Aqui é o chamado coito interrompido, tá? Ele não ia até o final da relação sexual, tinha uma ejaculação fora do corpo da sua esposa, para ela não engravidar.
Ah, então quer dizer que Deus castiga quem pratica o coito interrompido? Não, não é isso. Olha o que o texto está dizendo. Para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta. Qual foi a atitude desobediente? No contexto, Deus não disse que ele não poderia praticar o coito interrompido durante a relação. No contexto, Deus disse que ele deveria sim suscitar descendência para o seu irmão e depois poderia praticar o coito interrompido se quisesse. Então, não relacione o pecado de Onã com masturbação ou coito interrompido, porque isso está fora do contexto bíblico, tá? Nós temos que ler o texto bíblico e aceitá-lo do jeito que se encontra, né? Entendê-lo da forma como o profeta original o transmitiu para nós. Em consequência da morte deste outro filho ímpio de Judá, o terceiro filho deveria se casar com Tamar. Só que passou o tempo e Judá, meio que entre aspas, se esqueceu da promessa. Ele não cumpriu com aquilo que havia prometido e com aquilo que Deus havia ordenado fazer. Aconteceu no momento, olha a situação, aconteceu no momento em que Judá saiu, não é? Foi para um outro local, possivelmente fazer negócios, não é? E ele decidiu se relacionar com uma prostituta. Só que Tamar, ela decidiu, quando soube que ele estava vindo para aquela região onde ela estava, ela decidiu se disfarçar-se de prostituta. E aqui no versículo 14 diz que ela cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tímina. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá, o terceiro filho de Judá, já tivesse tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Verso 15: assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado o rosto. Verso 16: não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem, deixa-me possuir-te. E aí, não vou contar mais detalhes da história, ele teve relações sexuais com a sua ex-nora e ela acabou engravidando. Só que o que acontece? Para ele, quando ele soube que ela estava grávida, a pena para ela seria uma pena de morte, por ela praticar uma imoralidade, né, daquela forma. Só que ela foi, diríamos assim, mais justa e até mais inteligente do que ele. Como ele não tinha dinheiro para pagar, né, aquela garota de programa naquele contexto, né, ele deixou alguns dos bens dele como garantia de que depois mandaria um animal, um cabrito, alguma coisa para pagamento. E aí ela mostra perante o seu acusador e os outros acusadores o que ela tinha dele, né? Que era um cajado e também um anel com o selo, né? E um cordão. E aí, quando Judá viu isso, olha o que diz o verso 26. Judá os reconheceu, os seus bens, né? E declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa a meu filho Selá, e nunca mais teve relações com ela. Então ela foi livre, né? Ela não recebeu um castigo, porque Judá reconheceu que foi ele quem errou, né? Em não cumprir a sua promessa, e errou ainda em procurar uma prostituta. Né? Agora, nessa história de Judá e Tamar, nós podemos aprender uma outra lição muito importante, né? O que um sogro não deve fazer. Tirando de lado a questão sexual, que é óbvio que um sogro jamais deve manter relações com a sua nora, mas a lição que eu quero dar aqui para você é:
Um sogro não pode ser um homem sem palavra. Um sogro tem que ser um homem de palavra. Quando um sogro demonstra ser de palavra, ele cria um vínculo muito grande com a sua nora, com o seu genro. E aí, este vínculo faz com que a família fique cada vez mais unida. Então, você que é sogro ou sogra, lembre-se, um sogro e uma sogra não devem ser pessoas sem palavra. Seja de palavra. Cumpra aquilo que você prometeu. Porque você não somente aumentará o respeito dos filhos para com você, mas ganhará o respeito dos seus genros. E eles confiarão em você e verão em você um modelo a ser imitado. Ok? Agora, nós vamos ver aqui como que Deus pode transformar o mal em bem. Por Deus ser onipotente, ele pode transformar coisas ruins em coisas boas. Só Deus tem poder para fazer isso. E olha o que aconteceu. O filho que nasceu pela união de Tamar e Judá, seu sogro, aqui diz o texto que ela também teve gêmeos, não é? E um deles se chamou Pérez. Leandro, aonde está a bênção aqui? Olha, se você ler Mateus 1:3, você vai perceber que Pérez, juntamente com Tamar e outras mulheres, algo raríssimo, se encontram na genealogia de Jesus Cristo. Queridos, isso aqui é muito forte, porque as genealogias eram feitas considerando apenas os ancestrais masculinos. Segundo, numa genealogia, normalmente não se colocavam aqueles personagens, aquelas pessoas da família que haviam cometido atos vergonhosos. Mas como a genealogia bíblica é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, Deus faz questão de mostrar que ele pode, do mal, tirar uma coisa boa, transformar o mal em bem. E aí, em Mateus 1:3, lemos o seguinte, ó. Judá gerou Pérez e Zera, que era o outro irmão, que eram gêmeos, né? De Tamar. Olha, Tamar está na genealogia de Cristo. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e por aí vai. E ainda aparece na genealogia, no verso 5, Raabe, que havia sido prostituta, Ruth, uma pagã, e Batseba, mulher de Urias, é mencionada aqui no verso 6. Ou seja, esta união entre Judá e Tamar foi pecaminosa. Mas Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Pérez, resultado desta união ilícita, se tornou um dos ancestrais, foi um dos ancestrais do Senhor Jesus Cristo. Então você percebe? Deus, ele pode perdoar dos pecados e pode transformar o mal em bênção. Então, se você tem ao Deus bíblico como seu Deus, você tem alguém capaz de pegar qualquer tragédia da sua vida e transformar numa grande bênção. É isso que eu quero passar para você com esta lição.